Opa! Você tá vendo só? Isso aqui virou um vício na nossa época aqui. Esse é o Podbet. Estamos começando mais um programa aqui. Estou com a Beth Saão, que é psicóloga também, deputada. E hoje nós vamos falar de um tema que é a área de formação da Beth. As duas áreas de formação, na verdade, porque eu entendo, na minha visão, do lado da minha ignorância, dessa todo problema emocional, psicológico, ele tem também uma causa social, né? O ser humano sem dúvida. é social também, né? Biopsicossocial. Mas eu entrevistando uma psicóloga, ela usou esse termo e falou que a gente tem que avaliar os vários fatores, né? Não é só biologia e tal. Beth, hoje vamos falar um pouco da questão da ansiedade, né? Da ansiedade, essa questão da dependência, não só da dependência de telas que eu estava tratando no começo aqui, mas você tem também outros tipos, a dependência de álcool, a dependência de tudo que isso aí provoca aí dessa situação. Hoje a gente tem aí, saiu um estudo recente aí sobre a ansiedade, né? Até depois da pandemia. Como que está a situação do Brasil hoje? Olha, o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Né? E esses números cresceram demais, sobretudo durante a pandemia da Covid. E aí isso não diminuiu, pelo contrário, foi crescendo muito. Na época da pandemia, o que fazia isso aí? Eu fazia várias lives, inclusive na época da pandemia, para discutir essa questão da ansiedade, né, com profissionais, com psicólogos, né, terapeutas, enfim. A gente fazia algumas ponderações até para poder ajudar as pessoas que estavam se sentindo muito ansiosas, né? Por insegurança, por isolamento social, né? Sabe lá o que você ficar meses e meses dentro de casa, sem poder, às vezes, ver um parente, sem poder ver um familiar, sem poder conversar com o seu vizinho. Quer dizer, esse isolamento é horroroso para quem, como nós, brasileiros, estamos acostumados a nos socializarmos. Né? O brasileiro é um povo que convive muito socialmente. Mesmo que, às vezes, aquela senhorinha não saia de casa para ir para um restaurante, para ir para um supermercado, para ir na igreja, para ir, enfim, em qualquer lugar, mas ela conversa com a vizinha, ela vai recalçada, alguém passa, ela para conversar. Né? E durante a pandemia, isso tudo foi proibitivo. Sim. Então, a partir dali, fora o medo da morte. Acho que isso é uma coisa que é horrível desde... Acho que a primeira... Quando a gente toma consciência disso, quando nasce, a vida é um horror, né? Passa a ser esse sofrimento, né? Isso. A pessoa ligava a televisão e via aquelas cenas trágicas, né? Pessoas que morriam cada dia aumentando mais, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Imagina você a insegurança. Meu Deus, e se eu me contaminar? E se eu estiver sozinha? Quem que vai cuidar de mim? Então, tinha todo um cenário, eu digo macabro, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. Não foi fácil fazer aquele enfrentamento. Isso deu um pico na ansiedade do povo brasileiro, da população brasileira. Os equipamentos de saúde, naquele momento, também não estavam preparados, como não estão até hoje, para lidar com a questão da saúde mental. Pra você ter uma ideia, todas as vezes que eu sou da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, todas as vezes que o secretário estadual de saúde, o Eleusis, que por sinal é uma pessoa que eu tenho uma relação ele é daquela região, boa, né? Porque ele é de Rio Preto, etc. Todas as vezes que ele vai lá, eu cobro dele políticas públicas na área da saúde mental, porque nós não temos. Nós não temos, salvo ali o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que é muito deficiente ainda, né? Porque precisa ter mais profissionais, precisa ter mais trabalhos, precisa ter dinâmica de grupo. Quer dizer, é um conjunto de ações que precisam ser ofertadas para quem está sofrendo, porque o sofrimento mental, ele primeiro, é o mais difícil de ser detectado. Segundo, ele é desprezado, não é? Porque tem muito pouca política de saúde voltada para poder amenizar essa dor. Eu queria até tratar dessa questão que você falou de ser minimizado, de não ser tratado como uma política pública. Porque as pessoas hoje, a gente vê assim, abordando esse problema aí, eu pego até uma certa birra, janeiro branco, setembro amarelo e tal. O tema que está sendo tratado,
Acho extremamente importante. Você tem que tratar a saúde mental, prevenção ao suicídio. Nas redes você nem pode falar essa palavra aí, porque eles acabam cortando o alcance, mas enfim. São temas importantes. Mas daí eles pegam e colocam como se fosse assim, uma questão do indivíduo. Olha, procure ajuda, se trate e tal. Ah, você tem que fazer terapia. E banalizam a questão. Como se todo mundo tivesse acesso à Então, terapia. aí né? você vai ver assim, num plano de saúde, já é dificílimo você conseguir na rede pública. Então, vocês têm uma demanda lá, a gente sabe, projeto de lei aí, para ter psicólogo nas escolas, para ter acompanhamento contra bullying e outras coisas. E sabe o que o governo do estado fez com relação ao psicólogo na escola? Ele terceirizou, contratou alguns psicólogos seritistas, né? Não é que ele abriu concurso, como deveria ser. Vamos abrir concurso, vamos efetivar psicólogos nas escolas, estabelecer que eles têm que ter tantas horas por dia, né? Tanto do ponto de vista... O psicólogo na escola ele não está ali para fazer atendimento clínico. Ele está ali para ser um agente no auxílio da redução e, quiçá, eliminação dos conflitos. Porque a escola, infelizmente, hoje é um lugar de muitos conflitos, né? É um lugar de muitas contradições, é um lugar ainda de violência. Então, o psicólogo ele pode mediar isso, tanto trabalhando junto aos professores, né, como também junto aos alunos. Essa é a ideia. Né? Não é para pôr um psicólogo lá para ele ter uma sala para ficar fazendo individualmente o atendimento. Isso não é. É o psicólogo que vai atuar na educação. Mas ele poderia identificar, por exemplo, uma pessoa que ela tem um determinado transtorno, sofrimento mental. Ele tem essa competência. E poderia encaminhar para a rede. É para isso. E poderia. É para isso. Agora, por exemplo, assim, na rede de saúde do país, do estado, assim... Hoje a gente tem, por exemplo, os agentes de saúde que eles vão lá para tratar das doenças físicas. Não poderia ter também um trabalho parecido para ver, a senhora aqui, a senhorinha aqui está sofrendo, o cara está desempregado, ele não... talvez seja mais difícil de identificar. Mas né? Pelo menos para pegar e ver o primeiro sinal e mandar para o psicólogo. Por isso que é importante a conversa. Por isso que é importante, quando o agente de saúde entra na sua casa, ele precisa sentar no sofá, ele precisa conversar, precisa ver qual que é o seu estilo de vida, né? Você está levantando da cadeira, você está indo conversar com as pessoas, você está dando uma volta no quarteirão, enfim, precisa ver como as pessoas estão, qual é o estilo de vida das pessoas. Isso ajuda muito, porque isso ajuda a identificar. Né? Eu sou muito nervosa, eu não estou conseguindo dormir, eu estou muito depressiva, eu estou muito brava, eu estou irritada, eu não tenho paciência, meu coração dispara, eu tenho sudorese, porque tem alguns sintomas que são muito específicos de quem tem ansiedade. E tem uma coisa que é sempre bom dizer, tem ansiedade que é patológica e tem ansiedade que as pessoas às vezes até conseguem conviver com ela. E tem aquelas que precisam de tratamento psiquiátrico, precisa de ser acompanhamento médico, de ter acompanhamento médico, precisa de utilizar medicamentos, porque senão ela pode desencadear e levar a outras doenças mais graves. A gente tem uma situação aqui no Brasil hoje, 9,3%, segundo esse estudo que é de 2023, ele pega lá um rescaldo da pandemia, dava 18,6 milhões de pessoas. Pode ter aumentado um pouco essa quantidade de pessoas. O que é ansiedade? Você falou assim que tem a patológica, ela tem uns graus maiores. E quais são os sinais que a gente pode ver? Muitos dos quais eu acabei de citar, né? O coração disparado, né? Às vezes o temor de enfrentar determinadas situações, a sudorese, né? A garganta seca. Eu, às vezes, também fico ansiosa por muitas coisas. Minha garganta, o primeiro sintoma que eu tenho é que minha garganta seca, então eu tenho que ficar com um copo d'água. Né? Tenho que tomar muita água para poder ir reduzindo a ansiedade. Porque, às vezes, tem diferenças. Né? Por isso que precisa de um acompanhamento profissional, de um profissional especializado. Porque tem diferenças, às vezes, entre síndrome do pânico e ansiedade. A síndrome do pânico seria um agravamento tremendo dessa situação. Às vezes a síndrome do pânico as pessoas podem nem querer sair de casa mais, ter medo de tudo, né? Não quer sair, não consegue, é insegura, né? Você tem reação física também, não tem? Quer ficar em casa porque em casa é o lugar que aquela pessoa, digamos que é o porto seguro da pessoa, né?
na síndrome do pânico. E na ansiedade, às vezes você consegue trabalhar, você consegue fazer outras coisas. Agora, o importante é saber o que desencadeia a ansiedade. Então. Esse é o grande debate. Porque você pode pegar, por exemplo, uma pessoa lá, ela pode ter, por exemplo, um sofrimento. Um cara que é muito tímido, ter medo, por exemplo, ter receio de ir numa festa para ter que interagir com pessoas, interagir com as garotas, por exemplo. Isso é uma situação. E uma pessoa, por exemplo, aí você vai tratar na terapia e tal. Como que você faz, por exemplo, uma pessoa que ela tem um problema? Vamos supor assim, eu tô desempregado e tenho 300 contas para cair, eu tenho que comprar leite pro meu filho, comprar fralda. Como que lida com essa situação? Então, e essa vida louca, nós vamos falar disso, mas essa vida louca que a pessoa leva, né? Imagina, pensa uma pessoa que mora em São Paulo, Sim. que acorda às 4h30 da manhã, né? Para se aprontar, para pegar, às vezes, esquentar uma comida, ou preparar uma comida, fazer uma marmita, já colocar dentro da mochila, pegar o metrô lotado. Que às vezes você cai ainda, igual o coitado do cara caiu o cara lá, que morreu, né? Porque não tem sensor porque na porta, gente. Olha que absurdo, né? Então, quer dizer, aquele metrô lotado, aí chega, aí às vezes tem que pegar outro ônibus, um transporte duro, né? De um lugar para o outro, muito distante. Aí chega no trabalho, né? A pressão do trabalho. As metas, né? As metas imbatíveis. A pressão do trabalho, é o patrão que está ali em cima, é o chefe, é o gerente, cobrando resultados. Às vezes as pessoas não podem levantar nem para fazer xixi, né? Tem empresas que ainda controlam isso, absurdamente controlam isso. E a pessoa precisa levantar, porque você não pode ficar o tempo inteiro. Quem trabalha sentado, por exemplo, faz mal, pode gerar outras doenças renais, na coluna cervical, na coluna lombar, circulatória, pode ter uma trombose, pode ter uma série de coisas, né? Enfim. Então, esse mundo do trabalho, da maneira como ele está organizado, né, ele pode levar a desencadear muito. Por isso que nós temos hoje quase 20 milhões de brasileiros que sofrem de transtornos de ansiedade. Né? Essa é uma das razões. Né? E aí você tem ainda a bendita da escala 6-1, que eu fico imaginando, quando eu era mais jovem, escutava lá, o pessoal falava assim que a maior taxa, não sei se tem base estatística, mas que tinha muito infarto na hora que tocava a música do Fantástico, que a pessoa estava lembrando que ela ia voltar para aquela rotina de... Só que naquele tempo não existia escala 6-1 igual existe hoje. Você tinha um cenário de CLT, por exemplo. Eu fico imaginando uma pessoa que trabalha entregando para a app, ela depende daquilo lá. O dia que tá chovendo, como é que o cara vai ganhar? Minha moto quebrou, como é que eu faço? Agora você imagina hoje, né, com todas essas tecnologias, tudo, pensa um pouco mais, pensa uns 50 anos, né? A gente ainda era criança, né? É um negócio que era uma coisa mais sossegada, né? Você trabalhava, todo mundo trabalhava, mas hoje você tem uma cobrança muito grande, você tem uma pressão maior ainda. Tudo isso acaba levando, às vezes, se a pessoa não tem, às vezes a pessoa já não está bem, né? Já tem alguma questão familiar que também está pegando. Né? Às vezes não está bem com a esposa, não está bem com o marido, é o filho que tem problema na escola, é o pai que está doente, é a mãe que precisa de cuidados, é o aluguel que está atrasado, é o sonho de ter uma casa própria, é a cirurgia que tem que ficar 2, 3 anos esperando. Quer dizer, tudo isso compõe um cenário, né, que é difícil você controlar, porque são muitas variáveis que fica muito difícil de você controlar, né? E se a pessoa, às vezes, tem gente que pode ter... O ser humano, cada ser humano é de um jeito, né? Tem gente que, às vezes, suporta, né? Às vezes engole seco, mas mesmo assim pode ter uma angústia interior, né? Pode ter uma série de coisas. Aí não sabe porque tem gastrite, né? Aí não sabe porque às vezes tem uma arritmia cardíaca, aí não sabe porque sofre outros problemas que podem ser decorrentes da questão emocional. Né? Então, por isso que precisa ter outras formas de lidar com a população, no sentido até de poder prevenir isso. Oferecer à população, por exemplo, igual, vamos pegar as estratégias de saúde da família, pega as agentes de saúde,
né? Precisa oferecer, precisa orientar as pessoas para elas podem fazer uma caminhada, se elas podem jogar uma bola, se elas podem jogar uma dama, um dominó. Enfim, o entretenimento é ótimo. O que acontece na jornada 6x1? Na jornada 6x1, a pessoa, às vezes, não sabe nem quando ela vai folgar. Sim. Aí você pega os motoristas, por exemplo, profissional de ônibus, de repente o cara sai numa disparada, atropela alguém e tal. O que é isso? Às vezes a pessoa não é ruim, ela não fez isso, mas ela fez isso porque o estresse chegou num limite que acaba ocasionando uma tragédia na vida das pessoas, né? E isso você vê muito, por exemplo, no trânsito em São Paulo, né? Que às vezes, quantas brigas de trânsito, quantas mortes começa de trânsito do nada, tem, né? do nada, você fala, mas que estupidez isso, né? Uma vida então, acaba, né? acaba. Né? E tem um agravante que eu observo nessa situação. Eu estava falando logo no comecinho da questão da rede social, da dependência que as pessoas estão dos celulares. Não só do celular, da tecnologia em tudo. Você pega, por exemplo, assim, eu sei que você gosta de assistir série também da Netflix, das outras, assim. Você gosta, muita gente gosta e tal. A forma como é estruturada, por exemplo, eu noto que tem muita gente que maratona. E tem gente que não consegue, não se atém a maratonar, mas elas vão pulando pra parte, porque não vê a hora que chega. Daí termina aquilo lá, já começa outra coisa e fica um ciclo. A rede social, então, sobretudo depois surgiu o TikTok, eles acharam um formato aí que a pessoa você fica, e já aconteceu várias vezes eu estar em lugares, eu também vejo bastante celular, mas tem hora que a gente para. Você tá andando. Para, claro. Eu tava outro dia assim no restaurante, o cara lá comendo assim, ó, vendo incessantemente vídeo, e geralmente são vídeos tratando de coisas ruins. Eu indo também para São Paulo de ônibus, o cara lá ouvindo alto, assim, ele acha que aquilo lá já é. Isso aí afeta também a cabeça. Claro que afeta. Às vezes, de vez em quando dá um pau no WhatsApp, não dá? Dá. Some. Tem gente que rói todas as unhas, desesperado, porque às vezes ficou o WhatsApp 1 hora fora do ar, às vezes o sinal cai, né? A pessoa fica desesperada. Então, isso tudo é um problema, né? Essa impaciência, esse desespero para as coisas, para que elas aconteçam, para que elas... Isso tudo acaba depois, dali 1 ano, 2 anos, a pessoa está indo lá no psicólogo, está indo no psiquiatra, porque sabe que não está bem, alguma coisa está acontecendo, porque o coração dispara com frequência, né? Então precisa cuidar e acaba sendo diagnosticado com transtorno de ansiedade. E quero dizer mais, a ansiedade às vezes pode levar também a um quadro depressivo. Né? Isso a gente também precisa tomar cuidado. Se a gente, por exemplo, se a pessoa ela tem um consumo excessivo, seja lá de conteúdo, joga demais, ou ela bebe demais, ou ela usa o celular demais incessantemente, isso pode contribuir para a ansiedade, para um quadro depressivo? Claro que sim. Libera substância no cérebro? Pega essas bets da vida aí, que estão agora... não é bet saúde, viu? Não, é bets de jogo. Casas de apostas. Casas de apostas. Né? O cara fica louco. Tem gente que está ficando viciado nisso, infelizmente. Né? Porque isso aí, o jogo, eu nunca vi alguém ganhar no jogo de forma contínua. A pessoa ganha 1 dia, ganha 2, ganha 3, no quarto ela começa a perder. Né? Porque isso é feito para você perder. Né? O algoritmo, que é o que comanda tudo isso, não vai deixar você ganhar muito dinheiro. Ele vai fingir que você ganha. Às vezes a pessoa vai lá, ganhei 10 mil reais, ganhei 20 mil reais. Dali a pouco ela pede 30. E sabe que eu estava vendo uma coisa que é cruel, inclusive, né, na forma que esse jogo é estruturado? Pessoas, inclusive, de entidades que representam esse setor, falando assim, que a tendência dele viciar é maior porque a chance de você ganhar, de você ter um ganho é maior. Então você sempre vai ganhar um pouco. Aquilo lá vai te animando, vai liberando lá hormônio no teu cérebro. Mas eu quero um pouquinho... E aí, quando você vê, você tá jogando além do que você pode, porque você só quer... os gatilhos de prazer e lá. Já tem casos, viu? Tem vários. Já tem casos de pessoas, inclusive, que não conseguiram ficar nessa, né? Por conta de que perderam tudo... Venderam casa, tudo, perderam família, tiveram que ser internados, né? Esses dias eu vi um relato de um caso, né?
acho que foi na UOL, não me lembro exatamente. No Fantástico teve um rapaz perdeu a herança que a mãe deixou. Não, mas nesse caso ele foi indo, a família internou, ficou um tempo internado, depois ele saiu, falou que estava bem. Algum tempo depois ele voltou de novo para o jogo, até que ele tirou a própria vida, porque ele, né, perdeu toda a perspectiva de viver, infelizmente. Então, isso é um complicador. Agora, eu quero falar um pouco da ansiedade na adolescência. Né? Que é a fase e acho complexa, que ela está né? muito ligada também à questão das redes sociais. Né? Acho que essa competição que existe nas redes sociais, eu acho que foi muito acertado a decisão que foi nossa primeira, na Assembleia Legislativa, que nós votamos a proibição do uso de celular em sala de aula e na escola. Está corretíssimo isso, corretíssimo. Mas ainda é muito precoce o uso do celular no Brasil. Acho que essas discussões precisam se aprofundar com especialistas, porque o celular, para o adolescente, ele é um instrumento que pode, sim, ocasionar, né, o surgimento do transtorno de ansiedade e isso aumentar cada vez mais. Porque aqui tem competição, porque aqui tem aquele desespero de você poder interagir virtualmente. Aqui tem jogos para o adolescente que ele também fica naquela disputa, naquela necessidade de competição e de ganhar aquela competição. Então, tem coisas que ele não tem ainda o preparo emocional para poder lidar com essa realidade. E é onde isso pode aumentar ainda mais, pode desencadear a ansiedade, e ela vai aumentando, a ponto, às vezes, de você ver que, infelizmente, o maior suicídio que tem é infelizmente, com adolescentes. Porque o que eu estava falando lá anteriormente, eu estava falando assim, você fica rolando tela incessantemente, aquilo lá eu estou falando da forma, né, da forma, do problema tecnológico formal. Na rede social, você tem, por exemplo, aquela pessoa, você define-se lá para um padrão de beleza. Se eu não estou dentro daquele negócio lá, eu já me sinto a pior porcaria do mundo. Se eu não tenho aquele nível não sou bem sucedido naquele nível com aquela pessoa. A gente não sabe como é a vida da pessoa, a gente não sabe que filtro a pessoa está usando, né? A gente não sabe se aquilo lá... A gente vê um monte de casos aí de pessoas aí que ficam alugando carrão, alugando casa para viver uma vida fácil, mas a pessoa que está vendo lá do outro lado não sabe, né? Ela não tem maturidade para entender que a vida não se resume a isso, né? Exatamente. E dependendo da formação também, isso tudo dificulta bastante. Então, tem países, a Austrália, por exemplo, ela já está, me parece que eles estão proibindo as redes sociais para jovens com menos de 16 anos, adolescentes com menos de 16 anos. Eles não estão fazendo isso porque alguém tem vontade de fazer isso. Eles estão fazendo isso com base em estudos que foram realizados e que têm demonstrado que a utilização das redes sociais por pessoas cada vez mais jovens é nociva para o desenvolvimento intelectual, físico, emocional desses adolescentes. Disso você pode ter convicção. E muitos outros países também vão chegar a esta conclusão. Né? Se forem levado a sério essa questão do celular. Porque o que nós estamos vendo é um aumento da violência virtual. Sim. Né? Então, por que às vezes a gente vê casos assim que vão ao extremo? Né? Porque a ansiedade sobe, e tem muita competição virtual também. E essa competição, toda competição, a pessoa fica ansiosa por si só. Né? Vamos pegar o vestibular. Vamos pegar o vestibular. Né? Quantos e quantos jovens não desenvolvem transtorno de ansiedade porque eles têm uma pressão? Eu não estou dizendo que os pais pressionam. A sociedade está posta de uma forma a pressionar. Né? Se você tiver 17 anos, é como se você já tivesse a obrigação de estar numa faculdade. Olha, mas não é obrigação. Você pode entrar com 16, você pode entrar com 17, você pode entrar com 18, com 19. Né? Quem determina isso é o ritmo de cada um.
O que não pode pode... entrar até acima mais de 20, né? O que não pode é cobrar isso. E o jovem se sente... É meio intrínseco isso, né? Essa cobrança está posta ali. E isso é muito ruim. É muito ruim. E aí você vê casos de jovens que têm, de uma forma muito cedo ainda, começam a ter problemas de saúde, né? Começam a ter gastrite, começam a ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca, começam a ter até a pressão pode alterar, mesmo com jovens, mesmo com pessoas muito jovens, né? Então, o formato do vestibular também, o Enem, ele reduziu um pouco isso. Né? Ele reduziu. Mas ele é menos pretensioso, eu diria assim, porque ele é mais democrático. Né? Eu posso dar o depoimento assim, que eu fiz ambos, né? Quando eu fiz, acho que era a segunda edição do Enem, eu tô ficando também. Foi em 1999 que eu fiz. E era assim, era uma coisa muito diferente, porque o vestibular, fiz vestibular da FUVEST, passei. E é uma coisa que você fica estudando lá igual um louco para fazer aquilo lá. E se você perde uma hora, parece que você perdeu a vida. E se você não consegue também, eu, por exemplo, não fui chamado, não passei na primeira chamada da Unesp e saiu o resultado no jornal, eu não tinha internet em casa. A hora que eu vi lá no jornal não tinha meu nome, eu achei que tinha acabado minha vida. Exato. Achei que tinha acabado minha vida. Depois, pela internet, lá na empresa que meu pai trabalha, eles viram que tinha passado na USP. Aí parece que você ganhou na Mega Sena. E na verdade, assim, eu ia continuar vivendo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Porque você vai se adaptando, você busca... A vida oferece novas oportunidades na vida, mas o Enem não tinha essa coisa. O Enem era uma... É uma coisa, em tese... É pelo que você conhece, ele mede... Em tese é uma coisa mais leve. Ele mede, né, suas competências, seus conhecimentos. Porque às vezes no segundo ano do ensino médio a pessoa já vai fazer, às vezes até lá, para poder fazer teste, para ver como é que está, já presta alguma coisa. Mas hoje, por exemplo, você observa que esses jovens... vai prestar o quê? Vou prestar medicina. Vai prestar o quê? Vou prestar medicina. Vai prestar o quê? Vou prestar medicina. Mas espera um pouco. Todo mundo vai ser médico? Será que esse é o desejo do jovem, da jovem, ou é o desejo do seu familiar? Ou é uma pressão da sociedade? Né? É preciso dosar isso. Né? Até que ponto seguir essa carreira ela, de fato, vai ao encontro daquilo que aquele jovem quer. Né? Então, precisa pensar muito. Porque, às vezes, você pode ter um profissional, dali a alguns anos, absolutamente frustrado, descontente com aquilo que ele escolheu, com a profissão que ele escolheu. E, às vezes, a pessoa fala assim, bom, agora eu não vou mudar, porque agora eu já fiz mesmo e tal. Então, às vezes, é preciso ver onde você vai ser feliz. Acho que isso também, a felicidade, ela não pode só se encerrar numa profissão que tem um status mais elevado socialmente, né? Ela pode estar em outras coisas. Às vezes eu quero ser professor, às vezes eu não quero fazer uma faculdade, eu quero terminar meu ensino médio e quero ser um empreendedor, né? Quero ser um técnico de celular. Né? Eu quero fazer essas coisas que agradam às vezes. Né? Então, também isso é um fator para os jovens que têm 15, 16 anos, 17 anos, e começa a cobrança. Você já sabe o que você vai prestar? Você já sabe o que você vai fazer? Né? Como? Como que você não se definiu ainda? Então, isso é muito ruim, né? E aí pode ficar mal, pode ficar ruim, pode dar ruim, né? Pode sim, sem dúvida. A gente encaminhando para o fim, Beth, assim, a gente sabe, a gente debateu aqui o tema aqui nas suas várias vertentes, né? A gente sabe que ele tem várias. Mas se pessoa, assim, você enquanto psicóloga, pessoa que está nos acompanhando, a gente sabe que as pessoas fazem um erro tremendo. Internet não é para se medicar. Internet não é plano de saúde. Podcast não é plano de saúde. Se você fica tirando e fala, eu tenho isso, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o que, eu tenho síndrome. Eles inventam síndrome que nem CID tem, né? Não tenho nem catalogado, tal, o povo tem.
Considerando isso, porém, então se você tiver alguma coisa, vai procurar um profissional especializado, um serviço especializado, mas que dica que você pode dar em relação aos fatores que ocasionam? O que você poderia fazer assim para tirar um pouco esse problema da sua vida? Não é uma tarefa tão fácil assim, Não, né? Mas é tentar ficar minimamente satisfeito com aquilo que realiza, né? Se está sendo uma dona de casa, fica feliz, né? A não ser que a pessoa não queira ser uma dona de casa. Se tu vai trabalhar no comércio, procurar encontrar, às vezes, a alegria nas pequenas coisas, né? Às vezes, se apegar a algumas coisas que são importantes. Por exemplo, não pratica esporte, às vezes o esporte ajuda, porque dizem os especialistas que o esporte libera endorfina, que é um hormônio do humor, né, que ajuda as pessoas a também ficarem melhores, sentir um estado melhor de bem-estar, né, bem-estar físico, bem-estar emocional. Acho que isso é encontrar na vida aquilo que dá prazer, né? Ter um pouco ter alguém para trocar ideia, né? Não ter medo de se abrir também, né? Se às vezes familiarmente, às vezes a esposa não quer compartilhar isso com o seu companheiro, com o seu marido, o marido não quer compartilhar com a mulher, as pessoas não querem conversar entre si, mas encontrar alguém porque dividir isso, eu creio que é muito importante, né? E, ao mesmo tempo, quando você vê que estou precisando de ajuda médica, estou precisando de ajuda de um profissional especializado, de um psicólogo, tem que procurar. O problema é que nós enfrentamos, e voltamos ao nossa fala inicial, né? É que nós não temos, infelizmente, são poucos os profissionais que estão na rede pública de saúde que atuam nessa área, né? E isso é um problema sério, né? A gente tem poucos psicólogos que poderiam estar trabalhando mais nisso, precisa contratar mais psicólogo, precisa ter mais psiquiatra, precisa ter pessoas com essa especialidade para poder diagnosticar o problema e tratar do problema, né? Porque grande parte deles precisa do acompanhamento de profissionais especializados e precisa de medicamento, né? Porque não é justo que a pessoa fique sofrendo, né? Porque não tem alguém para poder acolhê-la. Eu acho que a ansiedade também, a redução da ansiedade significa ter alguém capaz de fazer esse acolhimento, né? De fazer esse amparo, porque aí o ansioso se sente um pouco mais seguro. Então, nesse sentido, isso é importante. Tem gente que consegue resolver isso, às vezes, frequentando uma religião. Então, escolhe aquilo que como eu disse, aquilo que lhe faça bem, né? Ao perceber que isso não está dando resultado, então precisa cuidar, né? Ansiedade é um transtorno psíquico que precisa ser tratado, não é brincadeira. Sim. Né? Não é mimimi. Né? É um transtorno psíquico que requer acompanhamento profissional especializado e requer tratamento. Perfeito, então. E só para finalizar mesmo, para a gente dar um tchau, você tem ações lá, enquanto deputada lá, voltadas para essa área específica para tentar garantir, ampliar o atendimento na saúde mental? Nossa, já tenho inclusive projetos. Inclusive, nós estamos pensando, no segundo semestre, meu mandato, de fazer uma frente parlamentar para discutir. É que nós estamos discutindo o formato dela ainda. A gente não sabe direito o que nós vamos propor na área de saúde mental. Porque a saúde mental hoje é muito grande e a gente vai, em outros programas aqui do podcast, falar sobre isso, inclusive na questão das demências, né? Que estão aumentando muito. A população está vivendo mais, envelhece, né? E, portanto, o surgimento de demências tem aumentado na sua frequência. E qual é o amparo que você tem do poder público sobre isso? Zero. Igual a zero. Né? Porque se não tem algumas iniciativas privadas, né, de gente que faz isso em instituições e entidades, o poder público não se incomoda com isso, né?
e isso vai ser um problema cada vez maior. Mas isso é uma discussão para outra, né? Agora, nós estamos fazendo isso, a gente também já apresentou alguns projetos de lei nesse sentido, na área de saúde mental, e agora mesmo, no dia 11 de junho, eu vou estar realizando uma audiência pública com vários painéis. Entre os painéis que nós vamos tratar, vai ser essa questão das redes sociais, da adolescência versus redes sociais. Como que a gente vai lidar com isso tudo. Perfeito, então. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui o final. Não se esqueça de curtir aqui a nossa página, de também ativar o sininho para poder receber as atualizações, novos vídeos. Obrigado pela audiência e se cuide, né? Não se esqueça de procurar auxílio na rede de saúde, procurar se você tiver condições profissional particular, enfim, mas não é brincadeira, não. Nem um pouco. Tá certo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, pessoal.